Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias arteriais será de... Bom, aqui está dizendo que não tem sinalização. Quer dizer que eu posso andar a qualquer velocidade? Não, existem as velocidades pré-estabelecidas. Qual é a via que eu estou andando? É a via arterial. E agora, como é que eu vou saber qual é a velocidade? Não tem macetinho não, é decorar mesmo. Se você aprendeu isso lá no curso ou estudando, beleza. Mas nós temos aí dentro das vias urbanas, nós temos vias de trânsito rápido, nós temos vias arteriais, nós temos vias coletoras e nós temos vias locais. As velocidades nelas são trânsito rápido, vou até colocar na frente aqui, ó, 80, arterial 60, coletora 40, local 30. Elas vêm caindo de 20 em 20, só na última aqui que ela cai 10. Então, ó, qual que é a resposta? Arterial 60, que é o que a questão está pedindo aqui. Alternativa C, a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quais os casos de acidente que não são cobertos pelo DPVAT? DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo, né? Seguro DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Vamos lá. Acidente com automóvel? Com certeza são cobertos pelo seguro DPVAT. A questão aqui quer saber qual que não é coberto. Então, a alternativa A está fora. Acidente com caminhões? Caminhões é automóvel, né? Veículo automotor terrestre. Então, essa aqui cobre, como a questão quer saber qual que não é, eu também elimino. Acidente com veículos automotores, ou veículos automotores terrestres, é justamente danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Também cobre, não é essa que a questão quer. Acidente com trem ou metrô, isso aqui o DPVAT não cobre. Alternativa D é a resposta. A finalidade da válvula termostática é, presta atenção, válvula é um dispositivo por onde sempre vai entrar ou sair alguma coisa. Então, válvula, nesse caso aqui, ela é exatamente isso, ela abre permitindo ali a passagem, o fluxo de água no sistema. Termostática nos remete a quê? A termo, de temperatura. Então isso aí já diz bastante pra gente, mesmo você não conhecendo de mecânica. Quer ver? Ó? Qual que é a finalidade da válvula termostática? É permitir o fluxo de água, de líquido, não é? De um fluido qualquer. Termostática em relação com temperatura. Então vamos lá. Diminuir o fluxo da água? Poderia ser. Tem válvulas que têm essa função. Você vai controlando ela ali, ela pode controlar então a quantidade, o fluxo, a intensidade da água. Mas não é essa a resposta, vou eliminar aqui a letra A. Ela tem a finalidade de impedir a passagem da água do radiador para o carburador? Poderia ser também. Válvula tem essa finalidade de controlar ali o fluxo, a passagem de água. Mas não é também essa a resposta. Indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir? Não, a válvula não tem a finalidade de indicar temperatura, não. Isso está lá no painel, no dispositivozinho elétrico que tem ali. Alternativa C está fora. Alternativa D, então, permitir a passagem de água do motor para o radiador. É exatamente essa a finalidade da válvula termostática. Eu vou explicar para vocês. Olha, o motor está frio. Você acabou de acionar ele está frio. Se a válvula termostática permitir que a água circule ali entre o sistema de arrefecimento, que é o sistema de resfriamento, onde está aqui o radiador, se a válvula permitir que a água passe para o motor naquele momento, o motor não vai atingir a temperatura ideal, porque o motor, para trabalhar, ele precisa de atingir uma temperatura. A temperatura que é chamada de temperatura ideal. Nesse momento não importa qual é. Então, se a água circula desde o princípio, quando você deu a partida do veículo, ele jamais vai aquecer, porque a água está ali refrigerando o motor, não permite que ele aqueça. Agora, o que a válvula faz? Ela fica fechada, não permitindo a passagem de água, enquanto o motor está frio. Quando ele atinge a temperatura ideal, aí a válvula abre e deixa a água circular. E é justamente isso que está escrito aqui, ó. Permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida. Alternativa D é a resposta a ser marcada. O condutor que estiver com sua Carteira Nacional de Habilitação, é a CNH, cassada quer dizer perdeu, não é nem suspensa, é cassada, ele perdeu ela, e for encontrado dirigindo, terá como penalidade, aí vem as alternativas. Remoção do veículo é penalidade? Não é, porque quem estudou lá no curso teórico aprendeu que penalidades não começam com a letra R ou com a letra T. Tudo que começar com as letras R ou T, assim como acontece aqui na alternativa A e B, são chamadas de medidas administrativas.
O que começar com R ou T são medidas administrativas. O que não começar com R ou T, aí é penalidade. Então, de cara, aprendendo essa regrinha, esse macetinho, você já elimina aqui letra A e B. Combinado? Ótimo. Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Não existe essa penalidade. Apreensão. Então, a alternativa C está fora. Multa 3 vezes. Olha, aqui vai acontecer a multa, isso é óbvio. Se há uma infração, tem que existir uma punição, uma multa. A dúvida aí pode ser só em relação à quantidade de vezes, né? Fator multiplicador, porque isso aqui eleva o valor da multa em 3 vezes. Alguém aí que não tem estudado pode ficar em dúvida. Vai sofrer 3 multas? Não, é uma multa só com fator agravante 3. Isso é verdade. Alternativa D é a resposta a ser marcada. A placa A35 adverte o condutor de veículo da existência diante de... A placa A35 é essa placa aqui, ó. Está aqui para vocês visualizarem. Então, não há necessidade de decorar código de placa. Tenho sempre falado isso aí nas correções de questões. Não precisa decorar o código. Ah, mas não vai cair o código na questão? Pode cair, igual está aqui. Só que a placa vai estar do lado ali para você ver. Então, essa placa adverte o quê, hein? Maquinário agrícola. Isso aqui parece um maquinário agrícola? Não, né? Então, a alternativa A está fora. Trecho de via ao longo no qual o condutor poderá deparar-se com animais. Isso aqui parece um animal? Sim. Se está ali uma placa de advertência alertando sobre um animal, é porque naquele trecho da via o condutor pode deparar-se com animais. A alternativa B pode ser essa resposta. A área onde é proibido o trânsito de animais não é por vários motivos, né? Primeiro, proibido teria que ter uma tarja, né? Cortando assim, ó. Sempre tem uma tarja. É proibição. E outra coisa, não é a finalidade de placa de advertência proibir ou obrigar ou restringir. Isso é finalidade de placas de regulamentação, aquelas em formato circular. Então, se existisse aqui, porque não existe também, né? Um animal, uma plaquinha dessa, com essa simbologia aqui, com a tarja, aí sim seria proibido o trânsito de animais ali. Mas não é o caso, aliás, existe, né? A placa proíbe o trânsito de animais, mas não com esse símbolo. Então, a alternativa C está fora, porque aqui não está proibindo nada. E a alternativa D, área onde é proibido. De novo, essa placa aqui proíbe alguma coisa? Proíbe nada. A alternativa D está fora. Ficamos então com a alternativa B. O uso de dispositivo de controle de emissão de gases, que é o chamado catalisador, fica lá na saída, né, do escapamento, a saída do motor indo para o escapamento do veículo. Está aqui, ó, conectado ao escapamento do veículo. Tem como objetivo de quê? O que que esse catalisador faz? Diminui o ruído do motor? Não, esse é o silenciador, né? Que está lá no escapamento também, mas não é a função do catalisador, não. Economizar combustível? Olha, até onde eu sei, pelo que eu saiba, não tem relação catalisador com consumo de combustível, não. Não é esse o objetivo, e ainda que ele tenha alguma relação com consumo de combustível, não é nada tão significante ao ponto de a gente ter que trabalhar isso aqui dentro da mecânica. Aumentar a potência do motor? Absolutamente não. Diminuir a emissão de gases? Essa é a resposta certa, alternativa D aí para vocês. A placa A7B atenta ao condutor para a existência à frente de... Não precisa decorar o código da placa, tá? Apenas observe aqui a sinalização que vai ter lá na sua prova e tente responder a pergunta. Então, essa placa aqui atenta ao condutor para a existência à frente de quê? Bifurcação em T? Gente, bifurcação é isso aqui. Então, não é a alternativa A. Permitido virar à direita? Perceba que aqui nós temos o termo permitido, contrário de proibido. Esse lance de permitir, proibir, restringir é coisa de placa de regulamentação. Isso aqui é placa de advertência. Não tem nada a ver com permitir ou proibir. Alternativa B está fora. Via lateral à direita? Bom, nós temos aqui a via principal e nós temos uma via lateral à direita. Certamente será essa a resposta. Ou entroncamento à direita. Entroncamento é quando você tem a via principal e uma outra via nessa posição. Aí seria entroncamento. Alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a letra C. A placa A significa, não precisa decorar o código da placa, tá? Isso aqui não, se cair na sua questão, vai estar a placa do lado aqui para você ver, então não há necessidade de ficar decorando o código de placa não. A placa A1A significa o quê? Curva perigosa, olha, nós temos aqui uma curva e pelo jeito ela parece ser perigosa, né? Porque está bem fechadinha, olha, pode ser essa a resposta. Curva acentuada à esquerda, o que é uma curva acentuada? É uma curva perigosa, uma curva fechada. É isso aqui. Então, entre o acentuado à esquerda e o perigosa, eu vou ficar aqui com acentuado à esquerda, que é um termo
mais técnico, encontrado dentro do manual de sinalização. Curva sinuosa à esquerda. Sinuosa é quando a gente tem ali uma sucessão de curvas. Não é o caso, a alternativa C está fora. Curva à esquerda, bom, tem uma curva à esquerda. Só que isso aqui não é uma curva comum. Se fosse aqui, ó, tudo bem. Aí até poderíamos considerar aqui curva à esquerda. Mas que é uma curva perigosa mesmo, uma curva acentuada. Uma curva de pequeno raio. Guardem bem essas definições. Alternativa D está fora, fico então com a alternativa B. O veículo torna-se um agente poluidor do meio ambiente quando emite gases e partículas na atmosfera. O veículo emite gases e partículas? Emite pelo escapamento, conforme vai queimando ali o combustível. Então pode ser a alternativa A. Pelo descarte de óleos lubrificantes e fluidos. Olha, esse descarte é uma poluição indireta, né? A não ser que esteja ali vazando mesmo, ou pelo escapamento, sempre fica também resíduos de óleo ali na pista e no meio ambiente. Mas também pode. Na letra C, nos acidentes envolvendo cargas tóxicas, também, nesse caso, vai poluir. Todas as alternativas acima estão corretas. Essa é a resposta. Inclusive, fica aqui a dica, em 80% dos casos que na alternativa D tiver escrito todas, a resposta será essa, tá? A placa R23 regulamenta o quê, hein? Não precisa decorar o código da placa, tá? Desconsidere isso aqui e preste apenas atenção na placa. O que é essa placa aqui regulamenta? Estou vendo um automóvel, uma setinha indicando que esse automóvel deve transitar pela direita. Consequentemente, ó, automóveis à direita, muitos marcariam essa aqui, correto? É a tal da alternativa lógica. Essa é uma das pegadinhas que o Detran coloca na prova de vocês. Quem estuda com a gente, aqui ó, pelo site autoescolaonline.net, lá em cursos online, aprende essas pegadinhas, essas armadilhas. Quem não estuda, certamente cai numa dessa. Bom, isso aqui é um automóvel. E ele deve andar à direita, automóveis à direita. Por que o examinador coloca isso na alternativa A? Que é porque muitos vão perceber logo ali na alternativa A uma relação com a sinalização. Se ele não estudou direitinho, não decorou o significado da placa, ele acaba caindo nessa. Não é essa a resposta. Vire à direita? Não tem nada aqui mandando virar à direita. Quando é para virar, a sinalização é assim, ó, virando, fazendo a curvinha mesmo. Conserve-se à direita? Essa é a resposta. Sentido de circulação da via também não é, tá fora. Alternativa C aí para você.